Tô de volta. Física, a melhor de todos os tempos. De acordo com meu amigo Luiz aqui, é a segunda melhor, né? Que parece que eu tô perdendo pra filosofia. E aí? Coloca aí, o que você acha? Física ou filosofia? Brincadeira, é óbvio que todo mundo é merecedor, né? Mas a física é um pouco mais legal. Meu nome é Matheus Tainan, professor de Física, ensino essa disciplina maravilhosa para vocês. Hoje, continuando as nossas aulas, né, o nosso ritmo de estudos, falaremos um pouco sobre quantidade de calor. Gente, que matéria legal! Que matéria boa, que matéria sensacional. Esse conteúdo me alegra, me anima bastante, porque é extremamente importante, extremamente divertido. Então, vamos trabalhar, vamos falar de quantidade de calor. 2 fórmulas para hoje, 2 formulazinhas. Tô pensando aqui já de fazer uma aula ali mais voltado para exercício, né, para algumas atividades. A gente, na próxima aula, vai falar sobre equilíbrio térmico, tem tudo a ver com essa aula, é um pouco mais avançado. Então já se prepara aí, pega sua aguinha, pega aí seu cachorro quente. Tá comendo um cachorro quente? Isso aí, meu irmão, isso aí, café da manhã dos campeões. Então, vamos falar de quantidade de calor, pessoal. Vou colocar aqui na tela para vocês. O que é então essa quantidade de calor? Tá lá, é a energia térmica transferida de um corpo para outro em função da diferença de temperatura. Então vem aqui. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Eu estou querendo dizer que nas últimas aulas, nós fizemos a diferença de calor para temperatura, não foi? Chegamos à conclusão que são coisas diferentes. O que é a temperatura? Temperatura, grau de agitação das moléculas. É aquela parada lá que define o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, certo? Exatamente. Calor já não é isso, né? O que é calor? Calor é energia transferida, ou seja, é energia em trânsito. O que isso significa, pessoal? Exato, isso significa que eu preciso ter 2 corpos, no mínimo, 2 corpos para existir calor. Ou seja, a física ela vem para desmistificar algumas coisas. É óbvio que você não tem que ser aquela pessoa chata que fica, isso não é isso, isso não é isso. Mas olha só, não tem como eu ter calor. Não tem como eu sentir. Sentir a gente até consegue, né? Mas desde que tenham 2. Sozinho você não pode ter calor. Estou com calor. Não. Do ponto de vista físico, você não tem calor. Porque você é um corpo só, certo? Para ter calor, você precisa de outra pessoa, certo? Que seja um abraço, um beijo, enfim. Você precisa ter 2 corpos para você sentir calor, tá? Por exemplo, se eu estou com essa caneta aqui na mão, eu estou segurando, então eu estou sentindo calor, porque a minha energia, a energia do meu corpo está passando para a energia da caneta e vice-versa, tá? Essas trocas vão acontecer até existir uma parada chamada equilíbrio térmico, que o nome já é sugestivo, né? Equilíbrio térmico, que é quando as temperaturas ficam iguais, tá? Que é o assunto da próxima aula, beleza? Então, feito aqui as nossas considerações, o que é calor? Calor é energia em trânsito, tá? Está indo de um corpo mais quente para um corpo menos quente, beleza? Então eu preciso, para existir essa troca de calor, olha só, eu preciso de uma diferença de temperatura, beleza? Tem que ter um corpo mais quente e um corpo menos quente. Menos quente, professor? Menos quente. Existe frio? Não existe frio no ponto de vista da física, tá? Existe ausência de calor. De novo, gente, isso aqui são só termos técnicos, não é pra você ficar falando isso aí o tempo todo, tá? Porque o pessoal acaba ficando chateado com você. Próximo lá, ó, calor não é uma substância, mas uma forma de energia em trânsito. Ela só existe quando há transferência térmica, ou seja, eu preciso de pelo menos 2 corpos interagindo para existir essa troca de calor. Tudo bem? Tranquilo? Parte teórica foi legal? Então beleza. Próximo aí, ó. Vamos falar de fórmula, que é o que eu sei que vocês estão sedentos, né? Tá todo mundo sedento para falar de fórmula. Vamos lá, pessoal. Eu vou ter 2, tá? Vou separar aqui em 2 partes. A primeira a gente vai chamar de sensível. Calor sensível. E a próxima, a segunda, eu vou chamar de latente. Volta aqui pra mim. 2 tipos de calor, calor sensível e calor latente.
Então, são duas fórmulas. Tem uma terceira fórmula que a gente chama de capacidade térmica, tá? Vou escrever aqui para vocês. Capacidade térmica, que é a quantidade de energia, né? A quantidade de calorias que eu preciso para variar só 1 grau Celsius. Tá? Só 1 grau. Essa é a nossa capacidade térmica. Vai ter uma outra formulazinha, mas a gente deixa para falar numa aula específica de atividades, de exercícios. A gente trabalha com capacidade térmica. Hoje as estrelas, né? As estrelas do show são o calor sensível e o calor latente, beleza? Vamos falar de fórmula? Seguinte, ó, vou colocar na tela para vocês. A quantidade de calor é um Q maiúsculo, tá? Lembra de novo, né? Física é cheia das suas frescuras. Q maiúsculo é quantidade de calor. Se fosse um Qzinho assim minúsculo, isso aqui é quantidade de carga lá da parte de eletricidade, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Quantidade de calor, beleza? Quantidade de calor, Q maiúsculo. Voltando para a tela. Como é que vai ser esse negócio aqui, gente? Eu vou precisar analisar a minha massa vezes... A gente vai ter um Czinho, tá? Esse C tem que ser minúsculo. Esse C é o meu calor sensível vezes a minha variação de temperatura. Fácil demais, né? Pelo amor de Deus, gente. Nossa, isso aqui é para gabaritar, viu? Isso aqui é para gabaritar. E a incidência, gente, desse tipo de conteúdo de vestibular é bem alta, tá? Quando fala-se de termologia, né, de termodinâmica, essas fórmulas, elas são bem incidentes lá na prova, tá? Então, olha só. O que é esse C? Eu quero falar especificamente desse C primeiramente, tá? Esse garotão aqui. Esse C, nós chamaremos de, olha lá na tela, ó, calor latente. Desculpa, calor sensível. Latente é o próximo, ó. Já tô querendo falar do outro, hein? Calor sensível. E o que ele é, gente? Ele é uma característica do corpo. Como assim? Poxa, é muito mais fácil você aquecer um metal do que uma madeira, certo? Certo. Então, esse calor sensível, ele é específico de cada material, tá? Tem material que aquece mais fácil e, consequentemente, resfria mais rápido do que outros, tá? Então, esse calor específico sensível, calor específico sensível, depende de cada material. Beleza? Tem uma tabelinha, tem valores, né, todos específicos, e aí você não precisa sabê-los, tá? Exceto um. Um desses valores você vai ter que saber. Vamos voltar para a tela? Que é o da água. O da água, gente, sempre vai ser 1. Calor específico sensível da água sempre vai ser 1. E olha a curiosidade, é o maior de todos. 1 é o maior de todos, tá? Então, esses valores sempre serão menores do que 1. Estou falando do calor sensível, tá? Não da capacidade térmica, porque ambos são a letra C e às vezes fica meio difícil da gente entender. Então, faz aí o teste aí, ó. Pega uma folha de papel, dobra ela, faz como se fosse uma caminha assim que caiba água dentro. Daí você vai colocar água dentro desse papel e coloca no fogo. Vai queimar? Não vai queimar, gente. Você vai fazer então o seu papel, tipo como se fosse uma piscininha de papel, coloca água dentro e coloca o fogo embaixo. A água vai ferver primeiro para depois queimar o papel. Nossa, mas por que isso? Porque o coeficiente da água é 1, tá? É o maior que tem das nossas substâncias. Beleza? Mesma coisa do balão, mais fácil, né? Enche um balão de água e coloca fogo embaixo do balão, cheio d'água. Você vai ver, ele não vai estourar. Ele vai queimar primeiro, né? Vai ferver a água primeiro para depois ele queimar. Beleza? Para depois ele estourar. Então esse C é a nossa quantidade de calor. Ele é específico de cada material. O que é o nosso M? O nosso M é a nossa massa. Q é a nossa quantidade de calor. Quantidade de calor. E esse T, professor? Esse T é a nossa temperatura. Volta aqui para mim. Quem é que vai mandar nessa fórmula, gente? Quem vai mandar é o calor sensível, tá? Calor específico. Esse calor específico sensível, ele tem uma unidade de medida bem diferenciada, tá? Que chama-se caloria por grau Celsius. Essa é a unidade de medida desse Czinho aí, tá? Do calor específico. Ou seja, o que isso significa? A minha massa vai ter que estar em gramas
a minha temperatura obrigatoriamente vai precisar estar em graus Celsius, tá? É um dos únicos, tá, gente? Esse conteúdo e o de dilatação térmica são os que a gente usa grau Celsius, tá? Os outros a gente já tá sabido, né? A gente já aprendeu que tá relacionado com Kelvin, tá? Aqui não, aqui a gente vai precisar deixar em graus Celsius, beleza? E a nossa quantidade de calor vai ser dada em calorias, tá? Tá aqui a nossa quantidade de calor em calorias. Tudo bem? Alguns exercícios vai trabalhar com joules, né? Principalmente quando fala de capacidade térmica, mas aí durante as atividades a gente vai tirando, vai sanando essas dúvidas. Tudo bem? Então essa é a nossa primeira fórmula, calor sensível. Vamos para o calor latente. Ó, calor latente, pessoal, é bem parecido, tá? Então a nossa quantidade de calor vai ser a massa vezes um L. O que é esse L? É o nosso calor latente. Então, forma de lembrar da fórmula, pessoal. Essa calor latente você pode pensar em QMOL. Olha lá, QML. QMOL. QMOL é a nossa fórmula para calor latente. E para calor sensível? Para calor sensível você pode pensar no QMACET. Olha lá, QMC e esse T, né? T maiúsculo. Então, QMACET, calor sensível. QMOL, calor latente. Beleza? Esse calor latente, mesma coisa, tá? As mesmas orientações. Esse M é a nossa massa. E esse L é o calor latente, tá? Calor latente. O que vai mudar de um para o outro, pessoal? De novo, calor latente, o que é quantidade de calor, tá? Quantidade. Tá aqui, calor. Quantidade de calor. O que é esse calor latente? É a mesma ideia do C da fórmula anterior. Ele é específico de cada material, né? Cada um vai ter o seu próprio e os valores são bem altos, tá? São maiores do que 1. Vai ter valor de todo jeito aqui. E aí, o que a gente precisa estar bem afiado na nossa cabeça? Calor sensível vai depender de uma coisa. Sabe o que ele vai depender? Temperatura. Vai depender de temperatura. Se existe variação de temperatura, então vai existir calor sensível, tá? Obrigatoriamente. Leu a questão, falou sobre temperatura, é o calor sensível, tá? E qual que é o calor latente? O calor latente, ele é responsável pela mudança, deixa eu colocar na tela para você, mudança de fase. Mudança de fase, ou seja, gente, mudança de estado físico. Estou falando da água, a água vai congelar, não vai? Para a água congelar, ela tem que perder temperatura, correto? Então, se a água, vamos dizer aqui que a água estava, vou botar aqui já bem no exemplo, ó. A água, ela estava a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Para ela se transformar, isso aqui é água, né? Deixa eu até botar aqui para vocês. Água. Para essa água se transformar em gelo, ela vai ter que perder quantidade de calor, certo? Ou seja, vamos dizer que ela vai ter que perder aqui pelo menos 25 graus Celsius. Nesse exemplo, nós já conseguimos utilizar duas fórmulas, né? As nossas duas fórmulas. Por quê? Para do 25 ela chegar até menos 25, ou seja, chegar no zero, eu vou ter que perder calor, não vou? Então eu vou ter que perder temperatura. Se existe variação de temperatura, que calor que a gente usa? O sensível. Sensível. Depois que a água congelou, e virou gelo, aí eu vou ter o meu calor latente. Então, de novo, se tem mudança de temperatura, o meu calor é o sensível. Se já teve mudança de estado físico, mudou de estado físico, o meu calor é o latente. Beleza? Vamos tentar fazer aqui uma continha? Olha só. Vamos imaginar que eu tenho um copo com 200 gramas, pode ser? 200 gramas de água. Lembrando que gramas e ml é a mesma coisa, tá? Se eu tiver 200 ml, significa que são 200 gramas. Então, eu tenho lá 200 de água, 200 ml de água. E eu quero saber, na verdade, qual que é a minha quantidade de calor que eu preciso para resfriar essa água até chegar no zero. Ou seja, até essa água virar gelo. Vamos tentar fazer? Então tá lá, ó. Quantidade de calor vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Qual que é a quantidade de calor? É o que a gente quer descobrir. Qual que é a massa? A massa é 200 gramas.
Qual que é o calor específico da água? Ah, professor, você não falou. Precisa falar da água? Não precisa. Da água sempre vai ser 1. Obrigatoriamente isso aqui a gente tem que saber, tá? Você tem que saber. Da água é 1. Então, vezes o 1, vezes... Essa variação, gente, de temperatura, volta aqui pra mim. A variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial, tá? Isso vai ser importante. Então, coloca aí, ó, já anota aí no seu caderninho, ó. Final menos inicial. Qual que vai ser minha temperatura final? É o 25? Não é o 25, gente. Eu estava a 25 e eu quero chegar no 0. Muito bem. Então, 0 menos 25. Olha lá, 0 menos 25, porque 0 é onde eu quero chegar e 25 é de onde eu saí. Quanto que é 0 menos 25, gente? Tudo bem, dá 20 menos 25, né? Então, 200 vezes menos 25. Se você fizer aí, no seu caderninho, 200 vezes 25, menos 5.000 calorias. Gente, volta aqui pra mim. Essas calorias aqui que a gente achou são exatamente as calorias que você consome por dia aí. O pessoal gosta de fazer uma dieta, né, que se preocupa com fome, faz atividade física. Essas quantidades de caloria é exatamente a mesma dos alimentos, tá? Então observa aqui, olha só que interessante, ó. Para você transformar água em gelo, 200 gramas de água em gelo, olha quantas calorias que você vai ter que gastar. 5.000 calorias, tá? 5.000 calorias você vai ter que retirar da água, essas 5.000 calorias, para retirar essa temperatura dela e ela chegar a congelar, né? Chegar a virar gelo, tá? Então, quando você for comer o seu pacote de biscoito, olha lá atrás na tabela nutricional dela, você vai ver lá que um pacote de biscoito são 700 calorias que você vai ingerir num pacote de biscoito. E, meu amigo, para o senhor queimar 700 calorias, é dolorido, viu? É dolorido, é difícil. Então, esse conteúdo tá totalmente ligado com a sua alimentação, tá? Por isso que é tão cobrado, né? Por isso que vem tanto em vestibular, porque aqui, tanto o Enem, as bancas, elas conseguem misturar vários conteúdos, né? Posso pegar esse aqui da física, eu vou lá na química, pego uma composição, e vou lá na biologia e falo sobre alimentação. Então, numa questão, a gente consegue abordar três áreas diferentes. Beleza? Então tá aí. O que significa ele estar negativo? Pode. Tanto o calor sensível quanto o calor latente pode aparecer valores negativos. A diferença é, se está negativo, pessoal, eu estou perdendo energia, tá? Estou perdendo calorias. E se estivesse positivo, eu estou ganhando, né? Eu estou colocando energia no meu sistema. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Médio? Difícil? Bem, né? Vamos lá. Se precisar, digita aí, professor, grava outra aula, faz assim, que eu achei melhor. Pode mandar aí que a gente faz um outro vídeo. Vamos para a atividade? Vamos lá, que eu sei que você já está ansioso para você fazer seus cálculos, né? Olha lá, tá na tela. Um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. Se recebe, então esse cara vai ficar positivo, tá? Se estivesse retirando, aí ele fica negativo. Voltando. Atingindo uma temperatura de 30 ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico do corpo. Olha só. Nessa questão aqui, são questões aleatórias, são questões que não trabalham com o cotidiano, não tem problema da nossa quantidade de calor, né, do nosso calor específico ser maior que 1, tá? Comum, isso aqui é uma situação atípica, né, uma situação diferenciada. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Existe variação de temperatura, gente? Existe. Eu estava em 25 e aí cheguei a 30, certo? Ou seja, se tem variação de temperatura, tem calor sensível. Então, qual que é a fórmula? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Qual que é a minha quantidade de calor? 5.000. Qual que é a minha massa? Que é a massa 500 gramas. O professor não falou de novo do calor específico. É por quê? Porque é o que a gente quer descobrir. Calor específico. Qual que é a minha variação de temperatura, gente? E agora?
variação de temperatura é 5. Por quê? Qual que é a minha temperatura final? Final é 30. Qual que é a inicial? 25. Então vai ficar 30 menos 25. Eu preciso que você tenha atenção aqui, nessa parte da temperatura, porque sempre vai ser a final menos a inicial, tá? Cuidado com isso daí, porque pode aparecer valores negativos? Pode. Por isso que eu preciso que você fique atento, principalmente na próxima aula, quando a gente falar de equilíbrio térmico, você precisa estar ciente de que o primeiro número que você vai colocar aqui tem que ser a temperatura final, beleza? Tá tudo bem? Então vamos lá, de novo, hein? 30 menos 25 vai dar quanto? 5. Então, vamos botar aqui na tela. Posso fazer os cortes aqui para ficar mais fácil? 0 com 0 e 0 com 0. Pode. Cortei 2 zeros do 500 e 2 do 5.000. Então, ficou 50 igual 5 vezes o 1, né, que dá 5, e 30 menos 25, que é 5, vezes o nosso C. Desculpa, isso aqui é um C, tá? Aqui não é um não, isso aqui é C. Quanto que é 5 vezes 5, gente? 5 vezes 5 dá 25 vezes C. Esse cara está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o valor de C vai ser 50 dividido para 25. 50 dividido para 25, que é 2. Que são 2, né? 2 deu letra D de doido. Tá lá, tá aí. Bonito, simples, tranquilo. O que eu preciso de ter atenção aqui de novo? As temperaturas, tá? Sempre vai ser final menos inicial, não esquece, tá? Porque pode dar negativo? Pode dar negativo. E a nossa interpretação muda completamente. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Tá na tela para vocês. Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, importante, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge um equilíbrio térmico de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e do meio externo é... Então ele pediu pra gente quantidade de calor trocado. Volta aqui, vamos lá. Aqui vocês perceberam que a gente vai precisar fazer dois cálculos, né? Vamos dividir aqui. Eu vou ter uma quantidade de calor 1 e uma quantidade de calor 2. Qual que é a minha primeira quantidade de calor, gente? Ele falou que são 20 gramas de água, então a minha massa são 20, vezes, se a água, qual que é o calor específico? Bem, calor específico é igual a 1. Abre o parênteses. Por que abre parênteses, professor? Lembra-se que é variação de temperatura, ou seja, final menos inicial. Qual que é a minha temperatura final, gente? A temperatura final está aqui, ó, é 20. E lembrando que essa temperatura final vale para os dois, tá? Tanto para a quantidade 1 quanto para a quantidade 2. Beleza? Então, vai ficar 20 menos a primeira água estava a 100 graus, né? 20 menos 100. É o que eu comentei com vocês agora, ó. Se a gente não prestar atenção no sinal, a gente vai errar por besteira, tá? Quanto que é 20 menos 100? O que significa 20 menos 100, pessoas? 20, se está positivo eu tenho, se está negativo eu devo. Então, é como se você tivesse 20 reais e estou devendo 100. Dá para pagar minha dívida? Não dá para pagar. Quanto é que eu continuo devendo? Continuo devendo 80 reais. Então vai ficar 20 vezes menos 80, tá? Menos 80 porque continuo devendo. Q1 vai ser igual 20 vezes menos 80 dá menos 1.600 calorias. Beleza? Tudo bem até aqui? De novo. Aqui ficou menos 80, daqui para cá ficou menos 80 porque eu continuo devendo, tá? Então menos 1.600. Quantidade de calor 2. Qual que é a massa de água na segunda parte? A massa de água é 80 gramas, tá aqui, ó. 80 gramas vezes o 1, que é o calor da água, que não muda. Abre parênteses. Qual que é a minha temperatura final? A minha temperatura final é 20 menos 10, né, que é a nossa temperatura inicial da água. Tá aqui, tá? A temperatura inicial, tá o 10 ali na questão. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Q2 igual, vai ficar 80 vezes... Quanto que é? 20 menos 10, gente? 20 menos 10 é 10.
80 vezes 10, 800 calorias. E agora? O que a gente faz agora? Vou colocar aqui na tela, você já tirar o seu print ou dar pausa para você anotar. Agora eu preciso somar as duas, né? Então vai ficar menos 1.600 mais 800. Menos 1.600 mais 800. Acabamos de falar sobre isso, certo? Se eu estou devendo R$1.600 e eu tenho 800, dá para pagar a dívida? Não dá. Quanto que eu continuo devendo? Vou continuar devendo 800 calorias. Continuo devendo 800. Então, menos 800, letra D de doido. Tudo bem? Vou colocar aqui de novo na tela. Se precisar dar uma pausa, tira um print, anota no seu material. Extremamente importante, beleza? Não esquece. Cuidado com o sinal. Sinal faz a sua questão ficar totalmente diferente. Beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui é legal, hein? Olha só, questãozinha teórica para vocês, está na tela. Leia o texto a seguir. Black, 1935. Discute um conceito que envolve a transição de fase. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, marca texto. Transição de fase. Já matamos a questão, já? Na qual há uma liberação ou absorção de calor que não envolve variação de temperatura mensurável pelo termômetro. E aí, gente, o que é isso? O que é quando você tem mudança de estado físico, mas não tem variação de temperatura? O que é? O que é? De novo? Boa, calor latente. Pô, muito bem, gente. Calor latente é quando tem mudança de estado físico, mas não tem variação de temperatura. Muito bem, gostei. Questão boa, hein? Isso aqui é questão de vestibular também, viu, gente? Aí, a pessoa acertaria a questão só de ter lembrado. E ó, o professor falou que se mudar estado físico é calor latente. Pronto. Tá sabido. Próxima e última questão do nosso bloco de hoje. Tá na tela, ó, gráfico. Vocês gostam, né? Volta aqui pra mim rapidinho. Você gosta de gráfico, não gosta? Tenho certeza que quando você olha um gráfico desse, já pensa em desistir. Ixi, já não quero mais. Muito difícil. Vamos ver? Olha só que questão. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Fase sólida para líquida. Que fórmula que é aqui, gente? É isso aí, ó. Quantidade de calor que mole. Isso aqui é que mole. Quantidade de calor é massa vezes calor latente. Só isso. Vamos lá. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... E agora, gente? O que eu vou fazer aqui agora? O que está faltando aqui na minha questão? Ah, professor, mas a questão só deu 10 gramas. E o gráfico? Tá podre o gráfico? Vamos olhar pro gráfico? Olha lá. Grande aqui para você, ó. Aqui, gente, como é que vai ser a interpretação deste gráfico? Tudo que estiver subindo... Deixa eu até botar de outra cor aqui, ó, para vocês. Vamos colocar laranjado. Deixa eu até apagar isso daqui para ficar um pouquinho melhor. Tudo que tiver laranjado, tudo que tiver subindo aqui, ó, tá nessa cor aqui. Se está subindo, significa que é mudança de temperatura. Tá vendo aqui que esse gráfico aqui nessa parte fala sobre temperatura? Então tudo que estiver subindo tá falando de temperatura. Temperatura me interessa aqui? Não me interessa. Então, essa parte do gráfico aqui não me interessa. Eu só quero saber... Deixa eu apagar aqui, porque, né? Eu só quero saber da parte do 300 até o 1000. Isto aqui me interessa? Isto aqui me interessa bastante. Isso aqui, gente, é a quantidade de calor que eu precisei usar para mudar de estado físico. Então é como se tivesse aqui, ó, tá na sólida, né? Aqui nesse ponto zero tá sólido, tá gelo, por exemplo. Gelo, aqueceu. Aqueceu até 50 graus. Quando chegou nos 50 graus, começou a derreter. Depois que começou a derreter, tá? Do 300 até o 1000 foi essa fase de que o gelo estava virando água. Beleza? Então, do 300 até o 1000 são quantas calorias? Caraca, velho, o pessoal tá animado, hein? 700 calorias foi do 300 pro 1000. Beleza? Igual. Qual que é a massa mesmo que ele deu na questão? 10, né? 10 vezes L. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 700 dividido para 10, 0 com 0. Quanto que é, gente? 70 dividido para 1. Caramba, ó.
70, letra A. Vou colocar aqui grande para você, tirar seu print, anotar direitinho. Se você me falar que essa questão for difícil, eu vou ter que ir aí, hein? Vou ter que ir aí, não vai ter jeito. Setentinha, gente, só isso, questão de gráfico. Eu só tive que fazer uma divisão, nada além disso. E aí, o que você achou? Fala pra mim. Quantidade de calor, calor sensível, calor latente, fácil demais, né? Nossa, gente, muito fácil. Esse conteúdo extremamente cobrado, tá? Assiste essa aula de novo, vê de novo, marca aí no seu material. Quero que você saia daqui sem dúvidas nenhuma sobre quantidade de calor. Beleza? Gente, muito obrigado. Mais uma aula concluída com sucesso. Deixa no comentário o que você achou. Se precisar de mais alguma coisa, pode mandar. A gente vai ler os comentários, a gente vai tentar gravar para vocês, tá? Uma coisinha a mais, caso seja necessário. Estamos aqui. Beijos e abraços e rumo à aprovação.